Qual será o futuro do fisiculturismo? Essa vai ser a ideia através desse vídeo. A gente está analisando um pouco mais sobre o Arnold Classic Ohio que aconteceu e as futuras perspectivas sobre o bodybuilding. Se você não me conhece, eu me chamo Gustavo Castro, sou professor, sou treinador e vamos estar pegando algumas das categorias para estar conversando um pouco mais sobre os resultados. Vou estar dando a minha opinião também. Acho que que mais, na minha opinião, a categoria que mais surpreendeu até certo ponto e que mais vai surpreender daqui para frente vai ser a Classic Physique, né? Não é à toa que eu já deixei aqui aberto o campeão, que é o Mike Summerfields, que durante muito tempo ele foi feito de piada, né, de chacota, mas que na minha visão, nos últimos 3, 4 anos, foi um dos atletas que mais melhorou o físico como um todo, e aqui ele deixa aqui na legenda 20 anos de bodybuilding, 20 anos de dedicação. E vamos pegar alguns frames aqui do físico dele. De frente, na minha opinião, não existe ninguém que chegue próximo do frame dele, seja em questão de densidade de quadríceps, seja em questão de expansão de dorsal. Quando ele faz essa expansão de costas, acredito que o único ponto que ele poderia estar melhorando seria principalmente, talvez, no máximo, colocar um pouquinho mais de latíssimo e melhorar a parte de cadeia posterior como um todo, mas é um dos físicos, se não o físico mais completo que existe na Classic, que possivelmente, na minha visão, vai estar reinando nos próximos anos. E, curiosamente, não sei se muitos de vocês acompanharam a transição dele do Mr. Olympia de 2023 para 2024. Em algumas entrevistas, em alguns podcasts que ele fez, ele comentou que ele fez tudo diferente. Do Mr. Olympia de 2023 para o Mr. Olympia de 2024, foi justamente quando ele encostou no Chris Bumstead, no Sibum. Ele fez tudo diferente em termos de, principalmente, de treino. Sabe qual é o estilo de treino dele, pessoal? Para quem não está familiarizado, para quem não foi atrás, ele trabalha com um treino upper-lower. Ele faz um treino superior e um treino de membros inferiores, justamente aquele treino que a grande maioria das pessoas diz que é ultrapassado e que tá longe de ser uma divisão de treino para um indivíduo que quer chegar nas cabeças Olímpia. E veja só o que nós encontramos. E qual que é a vantagem do upper lower, pessoal? Eu já comentei em outros vídeos, acredito que 2 vídeos aqui do YouTube, dá uma olhada, dá uma buscada na melhor divisão de treino, que eu falo um pouco sobre ele. Também ensino bastante sobre a escolha da divisão de treino e o manejo das variáveis dentro da Universidade Darkside. Link aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro campo de comentário. Qual que é a grande vantagem da divisão upper lower, pessoal? É justamente conseguir trabalhar com um volume extremamente baixo e uma frequência extremamente elevada. E para indivíduos que conseguem ter esse threshold de volume, esse limite de volume mais baixo e conseguem em múltiplas sessões bater com a maior frequência, com o máximo de intensidade, se mantendo cada vez mais próximo da falha, é uma divisão de treino extremamente vantajosa. Porém, ela tem 2 grandes contras que eu poderia elencar, principalmente para um cara como o Mike. A primeira é principalmente a dificuldade que a gente tem de manejar os exercícios dentro de uma sessão. Por quê? Porque como a gente vai estar trabalhando com muitos grupos musculares, a gente precisa saber muito bem diferenciar e destrinchar que tipo de exercício a gente vai estar colocando para cada grupo muscular. Então essa é uma das grandes dificuldades do upper lower, não só isso, o tempo total de treino, porque acaba ficando um estilo de treino bem extenso. Por quê? Porque a gente vai ter que aquecer e progredir peso para todos os grupos musculares. Se for superior, então a gente vai ter que aquecer e progredir carga em peitoral, em deltoide, em dorsal, em bíceps, em tríceps. Isso demanda tempo. Então, para o indivíduo que tem pouco tempo para estar treinando, não é uma boa divisão de treino. Mas foi a divisão de treino que o Mike falou que ele mudou de 2023 para 2024, quando ele bateu na trave no Olímpia, e que ele manteve depois do Olímpia e nessa transição até o Arnold, que é a divisão de treino que mais fez evoluir. Então aqui vem um grande pulo do gato, que é qual, pessoal? Não existe uma divisão de treino mágica, não existe uma divisão de treino que seja a salvadora da pátria. Mais uma vez, qual que é a grande vantagem da divisão upper lower, superior e inferior? É justamente trabalhar com esse mínimo de volume pelas sessões e o máximo de intensidade junto com o máximo de frequência. Eu também já fiz vídeos aqui ensinando vocês a fazer uma divisão de upper e lower. Tem 2 vídeos, tanto de leg day, de lower, como também de upper, de membros superiores. Dá uma olhada dentro do canal, que vocês vão estar encontrando esses vídeos. E pensando em algo estético, na minha visão também, um dos físicos que mais me agrada em termos de linha.
quadríceps extremamente volumoso, extremamente volumoso. É um físico muito bonito, muito bonito. Que na minha opinião, tende a estar reinando nos próximos anos, tá? Vamos voltar aqui para a página do Arnold Classic. Uma próxima divisão que a gente poderia estar falando seria justamente sobre a Open. Primeiro lugar, quem acabou ficando foi justamente o Derek, em segundo o Samson, que acabou perdendo do ano passado para esse. Terceiro, Andrew Jackson. Quarto, Brandon Curry. Quinto, William Bonac. E sexto, a Kim Williams. E na minha visão também, mais uma vez, o Derek, ele foi unânime dentro da Open. Para mim não tinha nem como... Ele nem chegou próximo de estar perdendo para o Samson Dauda. O físico estava simplesmente absurdo, principalmente em termos de definição. Para mim, na minha opinião, faltou condicionamento físico para o Samson, para ele estar brigando junto com o Derek. Gosto muito do físico do Derek em termos de Open. Pensando também no Olímpia, eu vejo ele como, se ele não errar, se ele chegar com um bom condicionamento, manter a rotina de treino que ele vem realizando, melhorando principalmente toda a parte de controle de volume, de progressão de carga, tem tudo para ele estar fazendo uma boa dinastia. E é uma coisa que mudou nas últimas preparações. Dentro da Universidade Darkside também eu fiz uma entrevista exclusiva com o Pacholok, que ele abriu sobre algumas técnicas que ele vinha mudando no treino do Derek. Acredito que isso também trouxe um bom refinamento, principalmente em controle de fadiga. Para quem não sabe, quando a gente está com excesso de fadiga no físico, isso impede um indivíduo de estar carbando corretamente. O carboidrato, ele simplesmente não consegue ser sintetizado em glicogênio, portanto o físico ele acaba ficando com aquele aspecto murcho. Não só isso, o excesso de fadiga gera muita retenção. Então, com esse controle de volume de treino de outros pontos que o Pacholok falou dentro da live na universidade, eu acredito que o físico do Derek conseguiu trazer mais um refino melhor ainda, principalmente pensando no aspecto de treino, né? Que o que a gente consegue estar manipulando dentro do treino, para mim, foi também um game changer, pensando no aspecto do físico como um todo. E para mim foi extremamente justo, pelo menos os 3 primeiros, tá? O Brandon Curry, para mim, daqui para frente, ele tende a só estar caindo mais posições. Não vejo ele como possível de voltar a ser um Mr. Olímpia e nem bater nas cabeças. William Bonac, a mesma coisa em termos de frame do físico. Não acho possível ele estar entrando entre os top 3 Olímpia. Aqui o Williams, um cara extremamente pesado, muita massa, mas mais uma vez não consegue fazer frente com outros físicos. E acredito que dentre as categorias, pessoal, sendo bem sincero, a Open e principalmente a Classic são aquelas que a gente vai conseguir observar o máximo de diferença, tá? Em termos de que a gente consiga realmente bater o olho e ver e demonstrar de fato que tem uma diferença muito grande. E por que eu falo isso, pessoal? Porque uma terceira categoria que a gente pode estar conversando é principalmente a Wellness, tá? A Wellness, na minha opinião, eu sou um grande admirador do físico da Isa Pereira, mas, sendo bem sincero, é uma categoria que cada vez mais os físicos eles têm ficado melhores. Os árbitros, cada ano, cada campeonato, eles oscilam do que eles acabam buscando em termos de algo mais hard ou de algo mais soft, em termos de ter muitas marcações ou não. Então isso fica oscilando a cada ano, fica difícil de ter um parâmetro. Eu gosto muito do físico da Isa Pereira. Para mim, no momento atual, é uma excelente campeã. E para mim também, se tudo fosse como eu imaginaria, ela acabaria criando uma certa dinastia dentro da Wellness, da categoria Wellness, tá? Mas, como cada ano acaba tendo algum tipo de modificação, eu não duvido nada nesse ano no Mr. Olímpia, a Eduarda Bezerra também ser campeã, e justamente para ter essa intercalando campeãs. O que a gente tem percebido nos últimos anos é justamente não dinastias. O que a gente viu já no fisiculturismo lá desde 2000, por exemplo, desde Jay e Ron Coleman, existia aquela dinastia de diversos Mr. Olímpias com Ron Coleman, depois diversas dinastias com Jay Cutler, depois veio o Phil Heath. Hoje a gente percebe nos dias atuais que tem ficado cada vez mais difícil disso acontecer. Tem ficado cada vez mais difícil, com exceção do Chris Bumstead, tem ficado cada vez mais difícil de um campeão se manter no trono. Na minha visão, isso tem muito a ver justamente com o bodybuilding e o fisiculturismo ser um show. Tem um grande componente de entretenimento e não é nada, não gera entretenimento ver sempre o mesmo campeão ganhando múltiplas vezes. Então, na minha visão, também entra um componente de entretenimento nisso, de estar mudando os campeões
sem um critério pré-definido, justamente para manter um bom engajamento dentro do campeonato. É uma outra atleta que eu gosto bastante, é a Rayane, tá? Gosto muito do físico dela, acho um físico, gosto desse aspecto mais hard no físico, algo que mostre mais densidade. Eu gosto muito do físico dela, muito do estilo de treino dela, que ela treina com mais intensidade, com muito peso. Isso reflete também toda a parte de densidade no físico dela. Eu gosto demais e espero vê-la um dia ainda ganhando o Mr. Olympia. Gosto muito do estilo mais hard do físico dela. E é um estilo também que a Isa Pereira puxa, um pouco menos, mas puxa ainda. Ela também tem uma altura bem semelhante à da Rayane. E espero vê-la ainda um dia ganhando o Mr. Olympia. Eu gosto muito do físico dela, gosto desse aspecto mais hard que ela traz e também que a Isa Pereira traz. Falamos sobre a categoria Open, Classic, Wellness. Eu não posso falar muito da biquíni, tá, pessoal? Porque eu simplesmente não acompanho, tá? Não acompanho toda a vertente de base, e sendo bem sincero, é uma categoria que, infelizmente, eu não consigo enxergar qualquer tipo de distinção. Para mim, se qualquer uma dessas meninas ganhassem, eu não poderia reclamar. E acredito que a grande maioria de vocês também não. Então é uma categoria que eu acho muito difícil de ter qualquer tipo de panorama de realmente vitória, não vitória, ou que pontos são levados em consideração. E uma última categoria que a gente poderia estar falando seria também sobre a mente física, que é uma outra categoria que é exatamente igual a biquíni para mim, tá? É uma categoria que, vamos ser assim, bem sincero, pessoal, bem sincero mesmo. Olha essa foto aqui. Você não conseguir estar enxergando com tanta definição, pega essa mesma foto daqui, abre no seu celular e dá um zoom. De verdade, se algum desses atletas mudasse de posição, você iria reclamar? De verdade mesmo. Seja bem sincero comigo. Você acha mesmo que se algum desses atletas mudasse de posição, o primeiro fosse para terceiro, o terceiro fosse para segundo, o segundo para primeiro, o quarto não mudasse de lugar, você conseguiria reclamar? Você consegue, de fato, bater o olho e falar, nossa, tem uma coisa brutal de diferença. A gente consegue ver, sim, alguns refinos em termos de algumas mudanças musculares, como, por exemplo, volume e desenho de ombro, e principalmente volume e desenho de peitoral, principalmente peitoral mais superior. Mas tirando isso, pessoal, são coisas muito sucintas que deve se prestar atenção e que será mesmo que na hora de um show a gente conseguiria levar em consideração. De costas, muitas coisas já mudam. Muitas coisas mudam. Pensando principalmente em densidade de upper back, até certo ponto, densidade latíssimo. A gente consegue perceber uma boa diferença de densidade de upper back. Mas qual que é o critério? Por que um é melhor que o outro? Tipo, vamos ser bem sinceros mesmo. Na minha visão, a men's physique entra muito mais em algo de gosto do que propriamente uma diferença espetacular entre o primeiro e o segundo lugar. Sem contar as mudanças de julgamento do prejudging para as finais. Tem isso também, mas não vou nem entrando nesse mérito. Estou fazendo uma análise dos físicos daqui para frente. Então, a minha opinião daqui para frente é que os árbitros eles vão cada vez mais ser contra, entre aspas, dinastias. Na minha visão, isso é muito ruim para o negócio. E lembrem, pessoal, o Mr. Olympia é um negócio. Né? O Mr. Olympia ele é uma empresa e é um negócio que precisa manter o público. E acaba sendo muito difícil de manter um público fiel mantendo sempre os mesmos campeões. Uma coisa era talvez lá em 2001, 2002, que era para se ver Ronnie Coleman, Jay Cutler fazendo aquela briga, já sabia que ia ter uma briga entre o primeiro e o segundo lugar. Tinha já uma grande comoção para esse duelo. Mas hoje, nos dias atuais, a gente não tem pessoas que façam frente com isso. Poderia ter, talvez, na Classic, com o Mike e o Siban. E o Chris Bumstead. Talvez poderia, possivelmente, virar um grande duelo, relembrando, talvez, um Phil Heath, um Kai Green, um Jay Cutler e um Ron Coleman. Mas, como a gente já sabe, o Siban não vai estar mais competindo, pelo menos nesse ano. Acaba tornando essa competição, essa briga que a gente poderia ter, entre primeiro e segundo lugar, marcantes, muito difícil. Né? Talvez no Wellness a gente consiga ver isso entre Isa Pereira e Eduarda, por exemplo, que são as duas que tendem a gerar em primeiro e segundo lugar, mas das categorias masculinas, por exemplo, nesse Olímpia, o Derek, ele foi, na minha visão, não tinha nem o que discutir entre estar dando o primeiro para o Derek e o segundo para o Samson. Não é uma rivalidade igual era
do Jay Cutler com o Ron Coleman. Deu para pegar mais ou menos o meu raciocínio? Então, acho que enquanto não existir de fato uma briga muito acirrada, igual existia antigamente, os árbitros eles vão cada vez mais mudar o primeiro, segundo e terceiro lugar, quebrar dinastia justamente para quê? Para manter o campeonato vivo, para manter tudo funcionando, para manter o máximo de público engajado. Tá? Então essa é a minha opinião sobre toda essa base do Arnold Classic. Vou estar fazendo outras previsões, vou tentar fazer um vídeo antes para o Mr. Olympia, tentar fazer algo um pouco mais interativo com vocês, talvez ao vivo, tá? Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, deixa aqui no campo de comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal. Isso é muito importante para a gente estar garantindo o crescimento do canal. Quer aprender mais sobre treinamento, nutrição, farmacologia, quer ter um contato mais próximo com atletas e profissionais? Se inscreva na Universidade Darkside, por lá você vai ter toda a minha atenção também em lives e nas aulas. Vejo você no próximo vídeo, um grande abraço. Quer aprender tudo sobre treinamento, nutrição, recursos farmacológicos, hormônios, como interpretar um artigo? Conheça a Universidade Darkside. Mais de 300 horas de aula, uma comunidade exclusiva para você conhecer todos os outros integrantes, trocar ideia, fazer networking, aprender cada vez mais. Lembrando sempre, teoria sem prática é demagogia, prática sem teoria é loteria. Aguardo você na Universidade Darkside.